Gente, o Degustando Conversa de hoje, eu tô trazendo um prato que muita gente mandava mensagem querendo um prato diferente. A gente tava fazendo um prato com muita massa ou com risoto. E agora eu tô fazendo aqui um prato diferente com uma saladazinha, né? Uma salada que a gente chama cama de mesclun, né? Vou explicar a vocês o que é que seria isso. E aqui um atum grelhado, né? Algo bem simples. E vou fazer aqui também um molho à livornaz. Então um atum com molho à livornaz e uma cama de mesclun. O que seria o à livornaz? O à livornaz, para quem acompanha a gastronomia e gosta, ele é muito próximo do putanesca. Só que o putanesca leva anchovas. Tá? Aqui a gente não vai usar anchovas, mas vai usar alcaparra, vai usar o limão siciliano para quebrar um pouco. Vou usar o alho, vou usar azeitona preta, o molho de tomate e uma novidade que eu estou trazendo, que é as echalotas, tá? Echalotas parece uma cebola, mas é um tipo de cebola diferenciada. Qual é a grande diferença? Ela é mais doce, ela não tem uma acidez tanto da cebola e o amargor, ela é menos. Ela é o que a gente poderia dizer assim, ela está entre o alho e a cebola. Ela está no meio termo dos dois. E infelizmente eu consegui encontrar, não é tão fácil, mas consegui encontrar. Mas se você não tem, faça com cebola mesmo, normal, não tem problema nenhum. Mesmo assim eu vou usar o alho, tá? Vou usar o alho porque o alho traz outro sabor ao meu prato. E aí a gente vai fazer a cama de mesclun. Primeiramente eu vou só temperar aqui o meu atum, vou tirar aqui, depois eu vou começar a fazer a limpeza. Vou temperar o meu atum com óbvio, né? Um pouco de sal, tá? Um pouco de sal. Eu peguei uma posta alta, tá, gente? Essa posta aqui do atum, ela tem que estar, na verdade, lembre-se que se come atum com shoyu, por exemplo, né? Então você não precisa passar muito tempo o atum no fogo, não. Esse aqui tem que ser selar 1 ou 2 minutos e aí você para totalmente para isso. Ok? Vou pegar aqui a pimenta do reino preta, tá um pouquinho de pimenta do reino. De um lado e aqui colocar do outro. Estou colocando aqui 3 pedaços porque tem convidados aqui hoje. Como sempre tem, né? O programa aqui a gente nunca deixa de fazer sem os convidados. Vou triturar aqui, pegar aqui, lembrando que eu peguei um tomate pelate, tá? Ele tá sem a pele, você pode fazer em casa ou comprar em latinha mesmo no supermercado. Mas eu vou quebrar ele, tá? Para quando chegar no fogo lá ele quebrar e o molho absorver mais. Então, tô cortando aqui literalmente, tá? Para que quando fazer ele incorporar melhor. A quantidade de cada ingrediente, o tempo, a gente sempre tá liberando a receita no Instagram, @degustando-conversa. Então você pode ir lá e você pegar. Beleza, gente? Eu vou aqui pegar logo as azeitonas, alcaparras eu vou usar 2 colherinhas. Vou pegar aqui também o alho, vou começar pelo alho. Para limpar aqui a cabeça, já tá o alho sem casca. Aqui vou fazer algo que é meio trabalhosozinho. Eu, infelizmente, não encontrei, eu fui comprar, não encontrei a azeitona já em rodelas, tá? Descascada. Azeitona preta. Você pode usar as 2 azeitonas. Eu gosto muito mais da preta. Para você fazer numa receita, eu acho que ela dá um charme diferente, dá um sabor diferente. Então, eu prefiro mais a preta, mas sei que se for para usar petisco, a verde é bem melhor. O prato hoje é muito simples e muito rápido. Tanto é que eu vou fazer o mais demorado, que é o molho à livornaz. O vinho que eu escolhi hoje é um vinho Pinot Grigio, porque ele harmoniza bem. Tá? Ele tem a sua mineralidade que faz com que o prato fique uma delícia quando você degusta com o próprio vinho. E aí foi uma uva que eu escolhi, até porque, por ser italiana, né? Enfim, então fui na vibe. O molho à livornaz é um molho italiano, da cidade de Livorno. E aí, pegando essa vibe, eu peguei um vinho também da... Quem nunca pegou a azeitona, né? E foi comer o restinho dela, né? Eu adoro fazer isso, não vou mentir. E aqui, ó, vou pegar as echalotas. Eu entendo, eu sou professor. E cada professor tem sua... meio que assim, sua mania, né? A gente pode dizer, os alunos diziam que eu tinha neurose, mas enfim, hoje em dia não pode nem dizer isso. Se bem que eu posso dizer porque eu tô falando comigo mesmo, né? Enfim, falar comigo mesmo, né, Vitória? Eu falei isso aqui agora, falar comigo mesmo, mas Vitória tá aqui filmando, aí diz, bom sinal falar com você mesmo, é. Pior, Vitória, é pessoas que quando a gente aponta pra pessoa pegar um produto, alguma coisa, acha que eu tô falando com um fantasma e fica logo nervosa. Eu tive uma situação dessa com um amigo da gente, que ele era muito medo de história de fantasma e tal. Mas ele tinha de verdade, ele tinha um pavor de verdade.
Esse relógio que tá tocando aí é porque é um relógio da minha família, que ele é centenário, tá? O relógio já tem mais de 150 anos. Então é um relógio que me acompanha desde sempre. E aí, não vou dizer o nome desse colega, nós fomos pro velório de um colega nosso que tinha falecido. Só isso é um velório porque tem falecido, né? Enfim. E aí o que é que acontece? Aí ele foi no banheiro, e quando ele foi no banheiro, eu peguei o celular dele, que ele deixou na mesa, e troquei meu número pelo número desse amigo da gente, que tinha falecido. E aí, obviamente, quando ele chegou na mesa, eu liguei, né, por debaixo da mesa. Quando esse rapaz viu o nome do outro ligando pra ele, que tinha acabado de ser enterrado, ele entrou num pânico tão grande no mundo, e logicamente eu não ia perder a oportunidade, né, que um amigo você perde tudo, menos a oportunidade de estar sacaneando. Porque a verdadeira amizade você tem que sacanear numa boa, né? Depois você desmente, diz, corrige, faz tudo que tem que fazer. E aí eu dizendo pra ele, né? E eu dizendo, rapaz, será que o bicho tá vindo te chamar, hein? Eu acho que ele tá vindo te chamar. E aí foi aquela coisa, o cidadão ficou sem dormir, a mulher dele ligou pra mim de noite, Fábio, pelo amor de Deus, desminta, porque ele não tá conseguindo nem dormir. E aí foi que eu disse, ô criatura, olha meu número aí, procura meu número na tua agenda, teu celular. Não tem não, porque eu troquei o nome, homem, pelo amor de Deus, deixa de drama, deixa de moleza. Enfim, eu não vou dizer quem é esse professor, nem o que morreu, por respeito, obviamente, e nem muito menos o outro, porque senão vai ficar com raiva, porque eu fui contar aquela história de Luizão no caos. Luizão tá lá, pé da vida, dizendo que o povo só vive falando com ele lá, que ele cozinha muito mal e tal, e aí não pegou bem não, viu? Então eu tô evitando, sabe? Arrumar mais problemas pra mim. Segundo o Lucas, diz Leônidas, para de arrumar treta. E eu tô nessa vibe de procurar não arrumar treta mais. Se bem que eu gosto, né? Como Alexandre diz, tem hora que não dá pra evitar, é inevitável. Os causos são aqueles casos curiosos que eu tenho contado nos rios do Degustando Conversa sobre gastronomia, sobre algumas minhas viagens, tá? Então são os casos. Você dá uma olhadinha lá. E agora eu vou começar a fazer o molho à livornise, que é o molho que demora mais do que o próprio atum. O atum, praticamente, a gente só vai selar, deixar ele, inclusive, ficando rosa em cima. O molho, cebola, nesse caso, é echalotas, né? O meu... Pronto, agora esqueci o nome. Até isso tô esquecendo. A minha azeitona preta, o meu tomate pelate, limão siciliano, salsinha, alho, alcaparras, pimenta calabresa. Aqui tem o vinagre de Jerez, o Xerez, né? É um vinagre difícil de conseguir, mas que tá um sabor todo diferente, tá? Espanhol. E aí ele traz todo um aroma diferente que eu vou utilizar na minha, digamos assim, na minha cama de mesclun, que é algumas folhas que eu vou explicar a vocês quais são elas. Mas vamos lá. Aqui vou, primeira coisa, obviamente, vou colocar aqui para dourar a minha cebola. Só lembrando, gente, a gente nunca coloca cebola e alho ao mesmo tempo não, tá? Porque o tempo de cocção de uma cebola, a cebola é bem mais dura do que o alho, obviamente. Então você vai ter bem mais tempo da minha cebola do que o alho. Tô falando de cebola, mas lembre-se que eu tô usando a echalotas, tá? Que é um tipo específico de cebola. Vou aqui colocar o sal, uma pitadazinha de sal. Até porque eu tô botando bem pouquinho mesmo, porque eu já tenho as alcaparras e azeitonas que já são salgadas, tá, gente? Então aqui, ó, comecei a ficar translúcida. As echalotas ou cebolas começaram a ficar translúcida, é porque já tá no ponto. Começa a sentir o aroma subir, tomar conta. Eu vou aqui agora colocar o meu alho, tá? Agora sim eu posso colocar o alho. Tá aí a cebola e o alho praticamente no ponto. E agora eu vou colocar os outros ingredientes. Vou colocar aqui o tomate pelate, ó. Vou quebrar o resto, como eu disse pra vocês, ó. Vou quebrar, só um minutinho. Vou pegar aqui as azeitonas. Vou pegar também as alcaparras. Eu peguei essa alcaparra que ela é bem pequenininha. Não preciso nem cortar. É um tipo de alcaparra especial. Botei um pouquinho porque eu gosto muito de alcaparra.
Como eu quase não botei sal. Lembra-se que pra gente fazer o molho a putanesca, né? A gente geralmente, o que é que a gente faz? A gente coloca anchovas, né? Então isso aqui não leva anchovas, tá? E eu aqui vou deixar cozinhar. Vou colocar o resto do molho aqui. Como ele fica um molho muito denso, se você quiser pode colocar um pouco de água, tá? Geralmente a gente pode colocar água se você fosse usar um espaguete, podia usar a própria água do molho. E aqui agora é só deixar cozinhar e aguardar. E não vou colocar na pimenta calabresa, senão ela vai pegar e vai ficar muito forte. Então agora é só aguardar um pouco. Pronto, isso aqui é o mais demorado desse prato. Tem que passar uns 8 minutos aí. Eu vou picar aqui a minha salsinha, vou olhar aqui como é que tá o molho, se ele já incorporou bem. Ainda não, tá precisando, mas eu já vou colocar um pouquinho aqui de pimenta calabresa, que é uma pimenta mais forte, né, que a gente utiliza. Vou misturar, porque eu tenho 2 baianos aqui que participam sempre do programa. E aí, logicamente, se eu tô falando de baianos, Vitória e Lucas, eu tenho que falar de pimenta, né? E a primeira coisa que eles perguntam é de pimenta. Eu acho que eles são fake, não são da Bahia não, mas... Enfim. A gente tem que acreditar, né? E aqui eu vou tirar aqui só o ramo da salsinha. Tentar picar bastante. Tô cortando o restinho para ficar bem pequenininha, para não... Dá mais cor e isso também o sabor, né? A salsinha dá um sabor bem diferente. Engraçado que eu não gostava de salsinha. Eu sou do Nordeste e a gente do Nordeste, a vibe nossa é coentro, né? Que é o oposto da salsinha a nível de sabor. Mas eu não sei se eu comecei a experimentar alguns pratos que geralmente tem muita salsinha. E eu comecei a gostar. Até que agora eu não acho tão ruim, não. Não vou dizer que eu troco pelo coentro, não. Eu prefiro minha salsinha. Mas eu tenho que admitir que necessariamente ela não é tão ruim. Tá aqui, vou deixar aqui o meu atum, já tá aqui quase no ponto. A faca que eu brinco é a faca assassina. E aí eu queria falar um pouco sobre a cama de mesclun, né? Eu tenho várias opções aqui de folhas. Eu tenho a endívia, tá? Eu tenho vários tipos de alface, eu tenho aqui a chicória, eu tenho também aqui a minha rúcula baby, tá? A rúculazinha bem pequenininha. Eu tenho um agrião também aqui, e é com isso aqui que eu vou fazer a minha cama de mesclun, tá? Que é justamente com isso: chicória, agrião, endívia, rúcula, o meu próprio tipo de alface diferente, enfim, para que a gente possa dar uma mistura bem de folhas, né? O mesclun é justamente essas folhas que a gente faz num kit só. Vou usar o vinagre de xerez, mas lembrando que você pode usar outro vinagre, se você queira, e o limão siciliano para dar um toque todo final, quando eu for fazer a minha cama de mesclun. E aqui o meu atum eu vou selar ele, e aí quando ter selar eu vou montar o prato, e aí a gente deu ok. O molho tá aqui, se você perceber aqui, ó, Vitória tiver condição de mostrar, bem espesso, né, para fazer a cama mesmo. Aí você pode ser mais licoroso, menos, mas eu gosto dele assim, pastoso, para misturar com atum, fica muito uma delícia. Então já tá aqui no ponto praticamente, mais alguns minutinhos ele vai baixar. E é por isso que eu vou agora, de praxe, pegar aqui a frigideira. Nesse caso é para selar o atum, tá? Eu vou aqui selar o atum. Só lembrando que esse molho à livornase, eu deixo os 10 a 12 minutos, dependendo aí, você vai ter que olhar muito, mas em fogo baixo, tá? Tem história de fogo alto não. Aqui minha frigideira, fiozinho de azeite. E o segredo aqui para dourar bem, vou dizer a vocês o que é. Que é para dar aquela selada toda especial no meu atum. Eu vou deixar queimar praticamente esse azeite. Tá? Quando ele estiver saindo já aquela fumacinha, quase perto da fumacinha, é que eu boto o azeite para selar. Tá faltando somente aqui no molho eu colocar a salsinha, mas a salsinha a gente só coloca no fim mesmo, quando for praticamente para o prato, para fazer a base, para botar o atum em cima, e depois a salada eu faço na hora. Por que é que eu não vou fazer a salada antes? Por que é que não se deve fazer a salada antes? Dica do chefe. Porque se eu boto o limão antes, com um certo tempo de antecedência, as folhas vão secar.
Vão murchar, na realidade, não é secar, as folhas vão murchar. Aí vai perder a graça da salada. Por isso que eu preparo ela por último, preparo na hora. Eu posso tanto usar o limão siciliano, como posso usar o vinagre de xerez. Quer vinagre de xerez? Vou usar vinagre de xerez. Não tenho, posso usar outro vinagre? Pode, mas eu preferia, nesse caso, usar o próprio limão siciliano. Mas eu vou usar o vinagre de xerez, um pouquinho de limão, para dar uma quebra e uma raspinha do próprio limão siciliano, tá bom? Então deixa aqui aquecer pra gente colocar o nosso atum. O meu atum, tá, gente? Isso é para dar uma selada mesmo nele, tá? Tô aqui pegando aqui, tá? Vai pegar mesmo, tá? De 1 a 2 minutos de um lado, depois de outro. Bota só aqui para ele não ficar tão sempre, mas veja, é só para fazer isso mesmo. Viu? O atum ele tem que ficar, veja que a cor dele já modifica, mas ele tem que ficar rosazinho dentro, tá? 1 a 2 minutinhos de cada lado. O molho lá, Livornais, já tá no ponto. Eu vou desligar aqui. Mas veja que, ó, eu vou até abrir aqui para vocês verem. Eu fiz uns cortes aqui para vocês verem que ele ainda tá rosazinho no meio. Tá mais um pouquinho aqui para virar de um lado para outro, ó. Mas aqui eu só ajudo com azeite aqui para facilitar a minha vida. Deixa aí mais um pouquinho no fogo. Vou desligar, que aqui já tá no ponto, tá? Vou fazer aqui a cama, a minha base, tá? Para botar o meu atum em cima. O atum ele vai em cima, tá? Eu vou colocar aqui só uma salsinha aqui em cima pra gente ter. E aqui eu vou preparar aqui de lado, só me permitam, eu vou colocar um pouquinho de cada folha de cada uma delas, tá? Vou colocar aqui a minha rúcula. Vou colocar aqui de cada uma delas um pouco. Pra gente ter a cama, pegar aqui um pouco das endívias, enfim. Agrião. Pra fazer bem uma mistura bem interessante aqui de meu mix de saladas. Pra gente ter bem isso aqui. E aqui eu tenho duas opções, como eu disse pra vocês. Aqui a gente, ó. O meu limão siciliano, que eu vou misturar aqui. Tá? Mas especialmente o azeite de Jerez aqui, eu vou misturar aqui bem para fazer essa mistura. Ele é bem, o cheiro dele é bem forte, a gente já sente de longe. E aqui agora eu vou colocar aqui a minha saladazinha para que a gente possa saborear. Então vou só fazer a limpeza aí do prato. O nosso atum, ele tá no ponto, com a base, você vai provar e eu tenho certeza que vai ficar uma delícia. Até o próximo Degustando Conversa. Saúde!